nomeei essa apresentação justamente, né, o experimental, uma constelação em esboço, talvez ênfase nos termos em esboço, justamente. São, digamos assim, questões que eu venho trabalhando há algum tempo. Os colegas da filosofia que estão aí, inclusive, já devem estar cansados de me ouvir falando disso. Mas a tentativa aqui é trazer coisas justamente que eu venho trabalhando, articular essas coisas, juntar essas coisas, por assim dizer, a partir da ideia de experimental, né? A minha ideia, na verdade, Tá dando para ler, né? Tá. Apresentar uma possível constelação, justamente, né? Uma possível articulação de 3 conceitos de experimental, que eu acho que são importantes, assim, e vigentes no século XX, na teoria da arte, na filosofia, na estética, e que, obviamente, não tem a menor pretensão de ser exaustiva, digamos assim, né? Mas me parece que ela pode ser interessante para iluminar, assim, sobre vários ângulos distintos, né? Justamente a ideia da constelação passa um pouco por aí. O problema do experimental, talvez ainda hoje, né? Vocês me dirão se ainda há alguma atualidade nisso e tal. E eu parto basicamente assim de 3 questões ou 3 hipóteses, né? Fundamentais. Primeiro é que a ideia experimental pode ser entendida como uma categoria constitutiva dos modos de ser ou da ontologia da obra de arte, pelo menos desde as vanguardas históricas, né? Na virada para o século XX, digamos assim. Agora, mesmo que isso não seja explicitamente nomeado como experimental, eu vou, acho que, tentar elaborar isso também, não é? Então, são vários sentidos da experimentação que eu acho que fazem parte né, da ontologia da obra de arte, dos modos de ser da obra de arte no século XX em diante, que são, obviamente, disputados, digamos assim. Eles têm, me parece, também sempre um sentido potencialmente crítico, não é? Que nunca é exatamente estável, né? Que ele pode, em certo sentido, sempre se perder o que significa propriamente experimental, não é? Ou o aspecto crítico do experimental. E isso é o que eu chamei também de uma dialética permanente entre o experimental e a experimentação, fazendo referência, né, ao Elliott Sica, que está aqui no título do nosso evento. Que essa formulação acho que aponta justamente para isso, né? O experimental, quando ele se transforma em experimentação ou arte de experimentação, ela adquire um caráter idiomático, por assim dizer, que perde em larga medida o seu potencial crítico, né? E eu acho que isso está presente em toda essa constelação que eu vou apresentar, desses 3 momentos, digamos assim, do experimental, não é? Mas também uma hipótese de fundo, que é o segundo ponto aí, na verdade, diz respeito ao fato de que me parece que o experimental, né, sempre pode ser compreendido em larga medida como reação à crise da autonomia e da autocompreensão da obra de arte, né, desde as vanguardas, afinal de contas, né, desde o modernismo. Quais são esses 3 momentos? Vou começar falando um pouco, prometo, muito rápido, de Adorno. Eu acho que assim, o Adorno tardio, sobretudo década de 50 e 60, né, sobretudo década de 60, trabalhou essa questão dentro de um problema maior, sobretudo, que ele chamou de nominalismo estético. Eu vou mencionar um pouco o que é isso. Depois falo do John Cage, que eu acho que é uma referência absolutamente central ainda, né, para se pensar o experimental ainda hoje. E vou falar isso sobretudo do ponto de vista morfológico. E do Mário Pedrosa, que, trazendo um pouco mais para perto de nós aqui, com esse conceito que é muito conhecido, que eu pretendo elaborar um pouco, que é o exercício experimental de liberdade. Parece muita coisa, mas eu vou tentar realmente assim ser bastante pontual, fazer um recorte bastante interessado, digamos assim, desses 3 autores, especificamente no que concerne ao nosso problema aqui, não é? Então, assim, espero também dar conta de falar tudo em meia hora. Minha previsão é até, talvez, quem sabe, um pouquinho menos de meia hora. E no final, muito rapidamente, faço uma tentativa de síntese sobre isso que eu estou chamando essa constelação do experimental. Quero repetir, né? Não há uma pretensão aqui de exaustão em relação ao sentido experimental, evidentemente, que são vastos, e diversos e múltiplos. E também não há uma pretensão de exaustão nem no trabalho individual desses pensadores, artistas que estão sendo tratados aqui, né? Um recorte sempre do conceito experimental em sentido amplo e também dos autores em particular, né? Mas eu espero que seja um recorte interessante. Vamos lá, então. Começando pelo Adorno. Eu mencionei que me parece que esse problema aparece bem, o problema do experimental aparece bem na obra tardia do Adorno, sobretudo dentro disso que ele chama de
nominalismo estético, né, o horizonte do nominalismo estético. O que é o nominalismo estético? Primeira coisa, né? É um termo, é um palavrão aí com esse conceito que vem sobretudo da ontologia, da metafísica e tal, que o Adorno, digamos assim, instrumentaliza também para a estética, para a teoria da arte. E ele se refere a esse conceito a um processo de dissolução de esquemas de inteligibilidade prévios ou tradicionais que estariam operativos na história da arte, tanto do ponto de vista da produção quanto da recepção. Não é? O nominalismo estético é um processo histórico de ampla envergadura, na verdade, por meio do qual justamente esses esquemas de inteligibilidade prévios, aí o Adorno está pensando em categorias como convenção, forma, estilo, gênero, meio. Essas convenções, elas perdem potencialmente seu caráter vinculante, né? Essas categorias perdem seu caráter vinculante, de modo que as obras vão cada vez mais se singularizando. As obras não podem ser entendidas, por assim dizer, ou cada vez podem ser menos entendidas dentro de horizontes de compreensão amplos, sejam históricos, ou sejam historiográficos, propriamente dito, né? Ou sejam também dentro dessas categorias clássicas da teoria da arte, como estilo e gênero, né? As obras, elas vão ficando cada vez mais, digamos assim, avulsas. A gente cada vez tem menos recursos, digamos assim, prévios, tradicionais, para compreender as obras de arte. Não é? Isso é um aspecto importante do nominalismo estético, digamos assim. Né? Nominalismo diz respeito justamente ao fato das singularidades, que a singularidade da obra há de vir, digamos assim, um aspecto de realidade última e não a categorias que são, digamos, categorias universais, categorias de gênero, etc. Né? E assim, o que instaura, por assim dizer, né, de maneira radical, o nominalismo estético no horizonte da obra de arte, no Ocidente em particular, claro, é o ciclo histórico das vanguardas. Né? O ciclo histórico das vanguardas é um grande vetor de nominalização, por assim dizer, né, de singularização das obras de arte. É claro que essas categorias continuam existindo, né, convenção, forma, etc. Né? A gente usa elas ainda hoje de maneira permanente, claro. Mas elas tendem a perder seu caráter vinculante mesmo para a crítica, né? Ou elas se transformam em algo realmente inoperativo no limite, né? Que são obras radicalmente singulares que a gente não pode mais entender dentro das categorias prévias. Elas mesmas, por assim dizer, fundam o seu próprio gênero, né? Elas são sui generis nesse sentido, né? Falando especificamente do gênero, mas isso vale também para essas outras categorias, como estilo, forma, convenção, né? Isso é, por assim dizer, uma situação de ampla envergadura da arte, né, como eu estou dizendo, assim, sobretudo a partir de meados do século XX, né, mas é também uma espécie de aporia. Não é? Por quê, justamente? Né, como eu já comecei a mencionar, cada obra precisa construir, digamos, imanentemente ou desde baixo, né, e de forma tentativa, ou se a gente quiser, de forma experimental, os seus princípios de construção. Eles nunca são dados a priori, não é? Para a arte pré-moderna, na compreensão do Adorno e tal, né? E também eu acho que na compreensão de uma ampla teoria da arte, assim, da estética anterior, os princípios de construção de inteligibilidade da obra de arte, eles são, em larga medida, dados a priori. Né? As obras, elas labutam com esses princípios, claro, elas nunca encarnam esse princípio de maneira horizontal, assim, direta, mas eles são dados. A gente tem um horizonte claro de gêneros e convenções, estilos e construções formais que são dados para as obras labutarem e construírem a sua singularidade. Né? Aqui eles não estão mais dados com a mesma força que eles estavam antes, justamente. São tendencialmente cada vez menos dados, de modo que cada nova obra tem que inventar os seus princípios. Não é? Isso vale ontologicamente, ou seja, para a própria constituição do caráter de obra de arte de cada obra, não é? Quanto vale também do ponto de vista composicional em relação ao jogo de linguagem internos a cada obra. Né? Para o Adorno, em particular, evidente uma tradição, eu acho que vem, né, da teoria crítica, também importante para autores da teoria da vanguarda, como Peter Bürger e tal. O grande paradigma da obra nominalista bem sucedida, bem resolvida, ela passa pela que eles chamam de autoexposição controlada dos meios e processos artísticos. Né? Então, assim, a obra se dá bem, a obra ela é bem sucedida nesse horizonte do nominalismo, quando ela consegue, por assim dizer, expor, dentro da sua própria fibra, os seus modos de operação. Não é? É um topos modernista, na verdade, bastante difundido, né? Um topos automodernista, talvez bastante difundido, né? Que consiste justamente na autoexposição dos meios e dos processos internos à obra. Então, a obra, ela mostra como que ela se constitui como, digamos assim, categorias sui generis, né? E para isso, sobretudo na compreensão do Adorno, por exemplo, a gente precisa ainda de um sujeito compositivo forte.
né? Isso é bem importante. A presença de um sujeito compositivo que vai configurar a obra é sempre muito importante, né? E isso é muito singular, eu acho, dessa tradição do Adorno e tal, e a gente vai ver como ela vai ser desafiada a seguir, né? Pelos outros momentos do conceito experimental. Então, assim, o experimental aqui, claro, a gente tem que resultar numa obra, isso é muito importante, mas a própria constituição ontológica e também composicional da obra, ela é sempre, digamos assim, falível, essencialmente falível, mais falível do que em toda a tradição, digamos, né? Em função da situação de nominalismo estético, e por isso ela é própria experimental. Toda obra de arte tem algo de experimental na sua constituição sui generis, digamos, como objeto, né? Quais são os riscos, para finalizar, né, eu acho, da obra de arte nominalista, segundo essa compreensão, né? Primeiro é o problema da cristalização idiomática. Se a obra recua, digamos assim, em relação a dispositivos de inteligibilidade que já são dados pela tradição, justamente, mas que não tem mais sua força vinculante. Então seriam obras, digamos assim, conservadoras do ponto de vista do jogo de linguagem, né? Isso é um risco. Ela, digamos assim, retrocede a jogos de linguagem já consolidados e legados, digamos assim, pela tradição, né? É como se ela negasse o horizonte do nominalismo no qual ela se encontra, né? Ou então o outro oposto é a sua dissolução em não arte, digamos assim, quando a obra não consegue se efetivamente consolidar como obra de arte, né? O Adorno fala isso em relação a uma fusão, digamos assim, entre arte e facticidade. A obra não se constitui como obra no sentido próprio, né? Isso é um horizonte, repito, né, um horizonte de risco da obra de arte em geral, eu diria. Isso foi o Adorno. Eu vou tentar também no final só fazer uma síntese geral desses 3 momentos para tentar apresentar assim, algumas questões a partir daí, né? Passando para o Cage. A minha leitura do Cage aqui ela é muito, muito inteiramente debitária do Valério Fiel da Costa, né? Um musicólogo, grande especialista em Cage, figura tem um trabalho excepcional assim sobre o trabalho do Cage, né, sobre a obra do Cage, professor lá na Paraíba, né, João Pessoa. Eu basicamente assim tomo o essencial do dispositivo cageano a partir da leitura do Valério Fiel da Costa. Como é que a gente poderia reconstruir o dispositivo cageano aqui, né, a partir dessa leitura? Primeiro, a contraposição central do Cage ao que ele chama lá do dispositivo do paradigma conservatorial da música europeia, né? Vigente desde o século XVIII, digamos assim, desde a consolidação do sistema moderno das artes, né? Que tem como um de seus elementos centrais, em primeiro lugar, muito importante, né, a consolidação da partitura como texto musical autônomo, né? A partitura é um texto musical a partir do século XVIII, né? Isso é bastante inédito na história da música ocidental, eu diria, e também na história das outras culturas musicais, né? A relevância que a cultura ocidental deu para a autonomia do texto musical, né? A partir do século XVIII, justamente a partir desse momento, que passa a ser compreendido, digamos assim, como um texto de caráter altamente normativo, em certo sentido, que condensa um ato musical que é anterior, né? Que está na cabeça, digamos, do compositor, né? E que deve ser restituído pelo intérprete do ponto de vista morfológico, como diz lá bastante o Valério, né, o Valério Fiel, que diz respeito ao seu aspecto formal, mas do seu aparecer como obra de arte em termos amplos, né? Isso é a morfologia, digamos assim, né? Então, assim, o paradigma conservatorial pensa, digamos assim, o texto musical como um horizonte de sentido que deve ser tendencialmente respeitado disciplinarmente, digamos, pelo intérprete, né? Ele deve conseguir reproduzir morfologicamente como um ato musical aquilo que está dado no texto, e o texto condensa, por assim dizer, uma ideia composicional, uma ideia musical prévia, a priori, não é? Isso é um elemento essencial, digamos assim, do paradigma conservatorial, assim como o que está, na verdade, implícito aí, é a separação radical entre o sujeito criador e o intérprete, não é? A rigor, o intérprete, ele é responsável, ele é um operador, claro, muito importante, não é? Evidentemente, mas a gente tem, digamos assim, um abismo de natureza entre esses dois itens, né? Entre essas duas figuras, né? E o Cage, na verdade, segundo, né, a leitura do Valério Fiel da Costa, ele se posiciona contra todo esse paradigma conservatorial, seja no que concerne ao texto musical, não é? Seja no que concerne também a separação entre sujeito criador e intérprete, né? E ele procura justamente conferir a agência ativa e prioritária ao intérprete na concepção da obra. Eu vou citar o Valério,
dizendo, ao destruir o idealismo da obra como a priori do processo musical, transferindo o ato criativo para o intérprete e colocando o compositor em pé de igualdade com o ouvinte, como sujeito de um fluir inadvertido. Tal fórmula servirá como espécie de batismo para uma praxis de música experimental que vigora até hoje. Né? E o Cage talvez é um dos grandes responsáveis pela formulação mesmo do conceito experimental, tal como a gente tem, né, na arte posterior, né, na arte contemporânea em particular. Né? Isso também eu acho que é muito importante como, digamos, uma genealogia, né, do conceito experimental no sentido próprio dentro da arte contemporânea. Agora, o que é notável no caso do Cage é que a agência que deve ser conferida ao intérprete, né, não é uma espécie de expressivismo desenfreado, digamos assim, não é? Não é uma liberdade também sem limites, sem peso ou algo do tipo, mas ele visa um processo de descentramento e autodisciplina, que a gente poderia considerar muito rigoroso, né, no caso da obra do Cage, né, visando, e aqui são dois topos importantes, né, para o Cage, muito importantes para o Cage, né, a ideia de deixar que os sons sejam eles mesmos, né, e que a natureza seja imitada em seu modo de operação, né? São dois, digamos, temas que vêm talvez do pensamento zen e tal, que o Cage incorpora, né, a partir da virada para a década de 50, basicamente, né? E que são, digamos assim, o alvo, né, do processo de concessão de agência para o intérprete. Não é para o intérprete, não é fazer o que quiser, quer dizer, em alguns casos extremos está até presente em alguns trabalhos do Cage, né? Mas sempre visando um processo de descentramento radical do sujeito musical, né? E de autodisciplina, né? O vocabulário disciplinar é muito importante também para o Cage, né? Tem aí quase um paradoxo, né? Que o objetivo último do Cage é conceder a agência ativa, né, para o intérprete, mas para propiciar, digamos, a evasão do sujeito da obra, né, no limite, né? Uma certa evasão do sentido do sujeito da obra, pelo menos no sentido empírico ordinário do sujeito, né? E o Cage tem, isso é muito importante para o argumento do Valério Fiel da Costa também, né, que o Cage tem uma reclamação permanente em relação, digamos assim, à incapacidade dos músicos de incorporar esse ideal, né? Ele encontrou, num dado momento da década de 50, né, o David Tudor, que é o grande intérprete do Cage no piano, né, que é a figura quase ideal, que tornou possível assim, a execução, né, do trabalho do Cage e tal, mas fora isso, em larga medida, ele está reclamando da incapacidade dos músicos de cumprir esse ideal normativo, disciplinador muito forte da sua obra, né? Só uma citação aí, justamente, do próprio Cage, né? A liberdade que propõe não é dada para permitir qualquer coisa que se queira fazer, trata-se de um convite para que as pessoas se libertem de seus gostos e desgostos pessoais e se disciplinem. É uma libertação da sua própria empiria como sujeito ordinário, digamos assim, com seus gostos e tal, para criar algo novo. No limite, o objetivo disso é justamente deixar que os sons sejam eles mesmos, né? Isso é, digamos assim, o grande telos, talvez, né, do dispositivo do Cage. E aí, para finalizar, o que é muito conhecido, né, mas vou acentuar aqui, digamos assim, um aspecto da experimentação também, que são as operações de acaso, né, e de indeterminação, que em larga medida, talvez, no vocabulário cotidiano, assim, da teoria da arte, foi quase imiscuindo a ideia do experimental. Né? Experimental, tal como vem dessa tradição cageana, em larga medida, tem a ver com a indeterminação, não é? Agora, é muito importante compreender, né, que esse mecanismo de determinação são protocolos controlados, rigorosos, de caráter, sobretudo, algorítmico, né, que tem essa função de retirar ou descentrar o sujeito musical, né. Então, assim, a gente sempre tem, por assim dizer, um alvo que é a construção, que é a definição morfológica da obra, como diria lá o Valério Fiel, né. Ela é muito instabilizada, ela é aberta, né? O resultado, digamos assim, no que isso vai dar? Isso é em larga medida muito instabilizado e aberto, mas os protocolos eles visam de alguma medida manter também a obra dentro de um horizonte morfológico específico, não é? Como diz o Valério aí na citação do último ponto, né? Trata-se de um rol de regras bem estabelecidas, muitas vezes capaz de produzir resultados morfológicos específicos. Então, assim, para o Cage, né, o dispositivo dele, eu acho que visa que o criador possa se surpreender com o resultado da performance, isso é muito importante, né? Ou seja, isso tem a ver com a concessão da agência para o intérprete, isso é essencial, né? A surpresa em relação ao resultado. Agora, isso é traçado dentro de um rol específico, digamos, morfológico. A obra
as obras devem ser também bem individuadas, digamos assim, isso é muito importante, né? Elas são abertas, estabilizadas, mas elas são também bem individuadas do ponto de vista morfológico. E essa boa individuação das obras, ela só é levada a cabo se o intérprete conseguir seguir os protocolos adequadamente. Então, assim, tanto que no final das contas o Valério diz que, na interpretação dele, né, que é uma máquina algorítmica no final das contas, né? O intérprete é um agenciador, é um operador dessa máquina algorítmica, né? Para realizar a obra dentro de determinados protocolos e dentro de certos horizontes morfológicos, que é muito diferente e que são indeterminados também dentro de certos horizontes, né? Isso também é muito importante, portanto são experimentais dentro de certos horizontes. Mas esses horizontes existem, né? Isso é muito importante, né? Toda a discussão também da contraposição do dispositivo de indeterminação do Cage à teoria da improvisação, a improvisação livre, etc. Né? É muito importante também desse ponto de vista. Esse foi o Cage. Passo ao Pedrosa, para finalizar. Eu vou falar dessa frase, desse conceito, quase desse slogan que ele se tornou, né? Que vem do Mário Pedrosa de meados da década de 60, o exercício experimental da liberdade. Não sei se todo mundo aqui conhece o Mário Pedrosa, né? Essa grande figura da crítica de arte, do pensamento sobre arte, do pensamento brasileiro em termos amplos também, né? Da política também, em certo sentido, brasileira, né? O Mário Pedrosa, nascido comecinho do século XX, acho que em 1901 mesmo, né, em Pernambuco. Falecido na década de 80, 1980, salvo engano, né. Muito conhecido também na sua atividade como trotskista e tal, no começo da vida, nos primeiros 30 anos, até o primeiro exílio, né. Depois, Pedrosa começou uma carreira muito prolífica em crítica de arte. Deve ser uma das figuras, eu acho, sem par para a crítica de arte no Brasil. Acho que é possível dizer isso sem muito problema, não é? Acompanhou a geração concretista, né, na primeira fase, depois também acompanhou de maneira muito próxima a geração neoconcreta, década de 60 e tal. Enfim, uma figura de muita relevância, né, para nós, embora talvez menos conhecido do que poderia ou deveria ser, né? E talvez o que é mais conhecido dele é justamente esse conceito do exercício experimental de liberdade, né, que se transformou justamente, eu acho que transformou praticamente em equivalente à ideia de arte ambiental, né, que vem do Hélio Oiticica, né, arte participativa em geral, ou de liberdade criadora do artista. Em certos casos, mesmo a ideia de vanguarda latino-americana, né. Eu trouxe 2 exemplos aí, né. Tem essa exposição do começo na década dos anos 2000, justamente chamada, né, Experimental Exercise of Freedom, né, o exercício experimental de liberdade. Foi curado pela Rina Carvajal e Alma Ruiz em Los Angeles, no MoCA, juntando justamente Lygia Clark, Hélio Oiticica, Mira Schender, mas também Gego, Matias Göring, né, que são artistas latino-americanos, né, que têm, claro, muitas afinidades eletivas entre si, mas também certamente são distintos em vários aspectos, né, e colocaram tudo um pouco nesse guarda-chuva do exercício experimental da liberdade em Pedrosa, né. Em outro exemplo também o Mosquera, que é esse curador, né, bastante jovem e tal, que associa a ideia de exercício experimental da liberdade justamente com criação, licença do artista, né, liberdade artística, né. Mário Pedrosa dizia que a arte é o exercício experimental da liberdade, também artistas por esse trabalho, poderia dizer, discutir até onde pode ir a criação, a licença do artista, né. E assim, é óbvio que esses são elementos importantes para esse conceito. Eu vou tentar apresentar uma ideia um pouco mais ampla, digamos, e talvez quem sabe um pouquinho mais precisa, né, desse conceito dentro da construção do Pedrosa, rapidamente. Que assim, esse conceito o Pedrosa cunha, ele aparece pela primeira vez em 67, num famoso texto sobre o bicho de seda, o artista como bicho de seda, que é uma leitura do Pedrosa do Marx, do 4º livro do Capital, do 4º tomo do Capital, que o Marx associa, né, o artista como um bicho de seda que produz, digamos assim, naturalmente, espontaneamente a obra de arte, assim como os bichos de seda, né, produzem a seda, mas que isso pode ser transformado, digamos, em valor de uso, né, como Marx pensa lá no Capital, né. E a primeira vez que o Pedrosa usa esse termo está também nesse contexto, justamente, né. Depois ele aparece em alguns outros momentos, né, o Pedrosa vai citando isso de maneira bastante livre também, então ele é responsável também pelo uso como slogan um pouco do conceito, eu acho, né.
mas assim, ele está muito centrado, eu acho, no que ele chama em dois aspectos essenciais, né? Em primeiro lugar, quer dizer, em três aspectos essenciais, melhor dizendo. Em primeiro lugar, a possibilidade dada, digamos assim, pelas vanguardas, né, do uso não controlado e virtualmente indefinido, né, de meios e situações, e situações artísticas, né? Então isso é uma coisa essencial, um elemento essencial, digamos, que vem um pouco das vanguardas históricas no sentido amplo desse conceito, né? Mas também algo que é específico da vanguarda brasileira para o Pedrosa, né, que é a conquista, digamos assim, a radicalização do caráter lúdico, ou vivencial e coletivo da experiência, e a conquista de um objeto que o Pedrosa considera uma conquista, né, digamos, sem par também na história da arte contemporânea, na transição da arte moderna, porque ele chama de arte pós-moderna, né? Pedrosa também foi um dos primeiros a cunhar esse conceito, em 64, eu acho, né, arte pós-moderna. Há quem diga que ele foi o primeiro, tem esse debate, quem foi e tal, né? E o não objeto, né, esse dispositivo lá do Ferreira Goulart, para entender sobretudo os bichos, a Lígia Clark, e também outras obras importantes, né, o concretismo, né, é um pouco assim, aquilo que tornou possível esse exercício experimental da liberdade, né? Então, assim, ele quer congregar de fato algo que está muito consolidado assim, em certa experiência da vanguarda brasileira, né, pelo qual a arte passa justamente a ser essa experiência agencial, situada, coletiva, imprevisível e desinteressada, né? A imprevisibilidade é crucial, claro, né? Talvez de maneira até mais radical do que no Cage, né? Por causa dos protocolos de indeterminação, que não estão presentes da mesma forma. Mas também é interessante que o Pedrosa chama atenção para o aspecto desinteressado. É um exercício experimental no sentido assim, de testar, né, essa experiência de forma totalmente sem visar, digamos assim, a realização de um certo fim, né? Agora, o que é muito interessante no Pedrosa, para terminar, e que certamente não é muito conhecido, eu acho, esse conceito, eu vou só pincelar isso rapidamente, é que ele tem também uma dimensão crítica, né? E aqui eu me baseio sobretudo no trabalho de duas grandes pedrosianas brasileiras, que são a Otília Arantes, que eu acho que é a grande pedrosiana brasileira, né, que foi muito importante pela transmissão, divulgação do pensamento do Pedrosa, né, foi essencial, na verdade, a editora do Pedrosa, né, e também a Patrícia Correia, uma pedrosiana do Rio, da UFRJ, que ela tem essa leitura muito crítica desse conceito do exercício experimental da liberdade, né. Ele tem toda essa dimensão que eu mencionei, esses dois elementos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um aspecto crítico, a gente pode chamar até um aspecto negativo, né? Que é a consciência dos próprios limites, digamos assim, ou da efemeridade dessa experiência experimental, justamente, né? Dentro do capitalismo contemporâneo, né? E aí o Pedrosa, ele polemiza com o Pierre Restany, essa figura central, né, para a consolidação, né, para a formulação do programa dos novos realismos, né, na Europa, na mesma época, né, que tem muitas afinidades eletivas também, digamos assim, com a vanguarda brasileira, como pensa Pedrosa, né, os neoconcretos e tal. Agora, justamente o Restany, ele não chama atenção para o aspecto crítico, né, que, digamos assim, dentro do capitalismo contemporâneo, implantar uma experiência experimental de liberdade é algo necessariamente limitado, efêmero, né, e problemático, não é? O Pedrosa acha isso interessante, é quase um argumento meio decolonial, Havana Letra, assim, que isso é possível especialmente na periferia do capitalismo, né? Esse tipo de experiência, né, que ele chama de experiência experimental de liberdade, exercício experimental de liberdade, melhor dizendo, ele é particularmente possível na periferia do capitalismo, onde, digamos assim, o mundo da técnica não está tão consolidado igual no centro do capitalismo, né? Então, assim, você tem essa experiência de precariedade que é, digamos, um ensejo muito importante, digamos, para esse exercício. É claro que isso se nutre muito do trabalho do Elliot Sick, eu acho, né, pro Pedrosa e tal, mas é muito interessante como ele concebe esse dispositivo em oposição, digamos assim, justamente ao Restany e aos movimentos da neo-vanguarda, digamos assim, né, da década de 60 na Europa, sobretudo, né. E um outro elemento, para finalizar mesmo, assim, muito importante para esse conceito, né, que a Patrícia Correia traz à tona, assim, de maneira muito, muito interessante, é a importância da arte indígena, na verdade, para a ideia de exercício experimental da liberdade, não é? Em particular da arte dos caduceus, ou caduels, né? Tem várias grafias
que o Pedrosa estudou, na verdade, na década de 50 e 60, muito inspirado pelo Franz Boas e pelo Levi-Strauss, que também estudaram a arte dos caduceus, né? Tem um capítulo, né, nos Tristes Trópicos sobre a arte dos caduceus, que, assim, despertou, eu acho, amplo interesse antropológico ou etnográfico, em termos gerais, né? Porque eles produziam pinturas faciais e corporais, sobretudo faciais, muito assimétricas, né? Muito interessantes, que tinha uma função, assim, comunitária muito clara de driblar, digamos, as normas sociais, sobretudo associadas ao casamento e à endogamia, à heterogeneidade, né? Então, assim, era uma população muito precária do ponto de vista dos seus indivíduos, e estava, na verdade, uma população que estava em risco de ser de extinção, na verdade. Entre outras, claro, também por causa dessas regras de endogamia, heterogeneidade, de hereditariedade, melhor dizendo, e o mecanismo artístico fazia com que eles conseguissem driblar essas regras e, digamos assim, dinamizar as relações de casamento. Então, assim, a arte tinha uma função vital, né, e essa palavra é muito importante também para essa discussão, né, e para o Pedrosa em particular também. A arte tinha uma função vital, assim, na manutenção do corpo social, né. É claro que isso, assim, é inviável hoje, não é? O Pedrosa tem plena consciência disso, mas isso é uma espécie de modelo ex-negativo do que seria um verdadeiro exercício experimental de liberdade, em que a arte, ela permite, digamos assim, quase a gente se descolar da normatividade social, não é? Esse é um pouco o horizonte, eu acho que o Pedrosa queria conferir, assim, o sentido forte, assim, nesse conceito, não é? Então, assim, ela exerce uma função de intervenção e participação, né, no todo social, mas diferentemente da arte ambiental participativa, por exemplo, de uma Lígia ou de um Hélio, né, ela mesma incide, né, digamos, em todo social, e não é vetor de uma participação em agenciamento externo. Para terminar, eu vou citar o Pedrosa explicando justamente essa contraposição, né? E é engraçado também que o Pedrosa, na década de 70, via isso também em outras experiências estético-culturais importantes e tal. Ele menciona os artesãos, né, do Chile, as cooperativas de artesãos no Chile, sob Allende. Pedrosa se exilou também no Chile, sob Allende, né? Concebeu lá o Museu das Origens, que é um projeto monumental, né, de museografia que não se realizou, afinal. E também nos hippies, né, no coletivismo hippie. Só para, assim, né, tentar ampliar essa ideia do exercício experimental de liberdade, que me parece muito interessante no Pedrosa, e é um avatar, eu acho, muito sui generis, nosso, muito próximo da gente aqui, né, do experimental, que eu acho que compõe muito bem, de maneira muito interessante, essa ampla constelação. Eu vou citar mesmo, só para terminar, uma passagem desse texto da Arte dos Caduceus, Arte Negra, Artistas de Hoje, que é um texto de 68, do Pedrosa, que eu acho toda essa dimensão, toda essa amplitude do conceito fica clara. Ele diz: a arte dessas culturas não é uma arte de contemplação, mas ativa, participante, coletiva, e não substitui nada em nenhuma de suas manifestações. Não é representação de uma imagem mesma da realidade, porque é a própria realidade, ou uma das fontes de recriação dessa realidade. Na arte de um grupo já tão desgarrado e decadente como dos caduceus no Brasil, sua função dinâmica, erótica e decorativa, modificadora das relações sociais e das servidões da realidade, continua presente, continua a exercer-se, ênfase aqui na modificadora das relações sociais. Hoje, as artes das culturas primitivas, mesmo modestíssimas, como a dos modestíssimos caduceus, exercem fascínio sobre a sensibilidade moderna pelo que significavam, pela ação que exerciam, pelo comportamento coletivo que impunha a sociedade de onde brotavam. Nessa diferença de atitude do artista de hoje, com a dos Derrens e Matisse do começo do século, está toda a diferença que vai da arte de então, da arte cubista de um Picasso, ou da arte abstrata de um Mondrian, à arte pós-moderna, popista ambiental, ou de um Oldenburg ou um Segal, cinético como Lepar e Schoeffer, ambiental participante como Lygia Clark ou Hélio. Aí a frase que eu mencionei, né? O artista primitivo cria um objeto que participa. O artista de hoje, com algo de um desespero dentro dele, chama os outros a que deem participação ao seu objeto. ênfase para o desespero dentro dele, né, que é um pouco esse aspecto crítico que eu estou tentando chamar a atenção, né, a partir do trabalho da Patrícia Corrêa, e também a participação ao seu objeto, né? E também, ou melhor, também justamente essa contraposição, né, entre o objeto que participa e o objeto a quem se dá a participação, né?
o telos mesmo, a grande utopia, na verdade, da arte experimental para Pedrosa seria chegar nesse objeto que ele próprio participa, não é? Ele próprio consegue incidir sobre a estrutura social. Claro que isso é um topos totalmente utópico, né? Um topos utópico, não sei se foi adequado. Mas isso funciona, me parece, né, dentro do argumento dele, ex-negativo para pensar o que está acontecendo com a vanguarda brasileira e com a arte pós-moderna em termos amplos, né? Para finalizar, então, o que eu tentei fazer de maneira bastante, talvez atabalhoada, uma tentativa de síntese, né, que eu tentaria chamar atenção para diferentes variáveis, ou para para 4 variáveis aqui, né, do sentido experimental que eu tentei coligir. Primeiro, diz respeito, eu acho, que a gente pode chamar atenção à presença do sujeito, né, do sujeito estético, né. Aí, quando a gente viu lá no Adorno, no nominalismo estético, a presença forte de um sujeito configurador é muito importante, não é? Ele trabalha experimentalmente, mas a presença forte de um sujeito, digamos assim, que dá uma lei de construção de baixo para cima é essencial, né? Que é um pouco, talvez, o oposto da leitura que eu propus aqui do Cage, né? Também não é uma leitura, me parece, nem um pouco heterodoxa, que no limite visa uma tendencial evasão do sujeito, pelo menos no sentido ordinário, empírico que a gente conhece, né? A categoria de sujeito. E no caso do Pedrosa, essa coletivização radical, né? Um outro aspecto importante diz respeito à própria categoria de obra, né? Eu acho que todos esses sentidos experimental, eles reagem, como eu estava mencionando, né, à crise constitutiva da obra de arte, que se estende desde o século XX até hoje, né? Agora, só um deles realmente abandona totalmente, ou pretende abandonar a ideia de obra, né, que é o Pedrosa, que é o exercício experimental de liberdade, né? A ideia de obra ainda é operante em Adorno, por mais que Adorno fale lá que a obra é a não obra, ele tente fazer uma coisa assim, mas é uma ideia certamente operante. Sem obra não há dispositivo crítico da arte para Adorno, né? No Cage, por mais, a despeito de toda a instabilidade de abertura, né, algum sentido morfológico como resultado, ele está dado dentro de um horizonte algoritmo, como a gente viu, então tem aqui, está operativo de alguma forma a ideia de obra, né? Só no Pedrosa, para valer, que eu acho que isso pode ser suspenso, né? Agora, é importante conceber também os sentidos e os graus de abertura e imprevisibilidade, que em larga medida, como eu disse, se confundem com a ideia de experimental a partir do Cage, né? Que são concedidos ao processo de criação e experimentação, né? Em que medida também eles impactam os seus resultados, né? Isso eu acho que é muito visível, tanto no Cage quanto no Pedrosa, por razões distintas, né? O Cage, repito, o que o Valério chamava do design algoritmo da indeterminação, né? Isso é bem importante, né? Que é muito diferente também do Pedrosa, né? Do exercício experimental da liberdade, que tem algo sempre situado em relação a um certo corpo social, um conjunto de normas, né? E uma coisa importante também na relação que me interessa muito, né, entre o experimental e a crítica, né? Eu acho que é possível falar que todos eles acusam, né, esse risco da conversão do experimental em idiomatismo, digamos assim, ou em experimentação, né? O experimental faz parte da sua estrutura mesmo, né, dentro da ontologia da obra de arte, que ele não se converta em idioma, né? Isso é muito importante, né? Pelo menos se a gente compreende o experimental do ponto de vista do seu dispositivo crítico. Só que esse risco está sempre presente, né? E esse é talvez a força vital também, né, do experimental, e ele se associa sobretudo em níveis distintos, eu acho, nível composicional, como eu mencionei aí no próprio Adorno, no Cage, nível procedimental, especificamente no Cage, e o contextual no Pedrosa. É isso. Obrigado.